Bom dia, povo de Deus. Bom dia, paz do Senhor. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Tudo bem? Como foi a sua noite? Como você passou? Dormiu? Acordou? Sustentou o Senhor o teu sono e já te pôs de pé. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri. Esse é o seu devocional de todas as manhãs, devocional Matutino Hora de Vencer. Eu acredito que fazia falta. Fazia falta fazer os nossos devocionais assim, falando diretamente, um para o outro. Eu percebi que nos dois últimos devocionais, o da segunda e da terça-feira, somente em áudio, eu vi que a qualidade ela não estava como assim, quando a gente se trata frente a frente, olhando nos olhos. Percebe-se que nós temos um vínculo, ele se estreita muito mais. Então, bora, vamos falar de palavra de Deus. Eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. Nós estamos numa série maravilhosa, abençoada, onde estamos conhecendo acerca de feridas. Feridas que elas nascem em casa. Feridas feitas dentro de casa. E hoje nós vamos falar de consequências. Continuamos fazendo referência ao personagem da Bíblia, José. Amém? Gênesis 37:4, a palavra do Senhor diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Até aqui. Bem, não sei se vocês sabem ou estão acompanhando a nossa série desde a segunda-feira, mas Jacó, ele via em José a sua esposa amada, Raquel. E pelo fato dele ser o primeiro filho que ele teve com Raquel, isso serviu para fortalecer ainda mais esse laço afetivo. Outra coisa é que José, ele era, digamos, mesmo um filho que ainda muito cedo ele demonstrou excelentes qualidades de caráter e de espiritualidade. Ele conhecia e temia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E tais características na vida de José, elas talvez pareciam não estar presentes na maioria dos seus outros irmãos. E infelizmente, por estas claras diferenças também, tudo isso foi como um conta-gotas que começou a contribuir para que essa relação entre José e o pai, elas se tornassem mais próximas, mas entre José e os seus irmãos, na verdade, cada vez mais distantes. Ele se tornou o filho super protegido, como nós costumamos aqui dizer, o filho mimado. Evidentemente, as consequências vieram. E os irmãos de José, percebendo agora tudo isso desde muito cedo, eles começaram a alimentar dois sentimentos, um chamado ciúmes e outro chamado raiva. Isso mesmo, os próprios irmãos começaram a sentir ciúmes e raiva. Raiva em relação ao seu próprio irmão biológico. E as brigas, por certo, elas eram constantes. E não poucas vezes, os irmãos de José, eles teriam até dito
a ele: você é o queridinho do papai. Talvez com algumas ofensas disseram: nós não gostamos de você. Ou então, seu metido, você vai ter conosco. Aguarde o seu. Ameaças. Oriundas de consequências, né, queridos? Porque toda ação gera uma reação. E ainda mais, devido à maior atenção que Jacó ele dava para com José, esse se tornou o verdadeiro dedo duro ao seu pai, de todos os irmãos, daquilo que todos os seus irmãos faziam. E José, ainda com 17 anos, ele já era o principal informante do seu pai Jacó. E sobre o comportamento dos demais irmãos, a palavra do Senhor diz no próprio livro do Gênesis, capítulo 37, agora no seu versículo de número 2, a Bíblia diz: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Tudo isso foi contribuindo, né? Foi contribuindo para um maior afastamento dos irmãos de José com relação a ele. E em certa ocasião, diz a Bíblia que Jacó, ele estava tecendo uma túnica de talar. E um dos filhos seria premiado com ela. Uma túnica muito especial. E conta o texto que, diante daquela expectativa, para quem seria a túnica? Bem, eu não sei dos bastidores dessa cena, mas possivelmente algum deles teria cogitado: puxa vida, já pensou se este presente for para mim? Outro alimentando: não, essa túnica vai ser para mim. Papai está fazendo para mim. Dessa vez é para mim. Pois a grande decepção é que nessa discussão, alguns chegaram à conclusão de que ela poderia ser de José. E eles começaram a dizer entre si: tomara que não seja de José. Pois ele tem já toda a atenção do nosso pai. Agora, será que até um presente tão especial, exclusivo, nosso pai faria para ele? Essas são apenas suposições, amém? Mas o fato é que mais adiante nós vemos que a túnica de fato foi feita para José, foi dada a José. E isso se tornou insustentável demais para os seus irmãos. E como lemos no versículo de número 4, que abrimos a nossa série hoje, os irmãos agora começaram a dizer que o pai amava mais José do que todos os outros filhos. E eles começaram a odiar o irmão. As coisas acabaram, meus amados irmãos que estão aqui assistindo o nosso devocional. As coisas, elas se foram complicando cada dia mais. Jacó, com aquilo que ele fez, ele conseguiu piorar ainda mais a relação entre os seus filhos e José.
Agora a convivência se torna insustentável. O ódio foi a palavra bíblica para descrever o sentimento que pairava no relacionamento dessa família. Diz também o texto que eles não podiam falar entre eles mais pacificamente. Isso dá a entender que toda a conversa agora se dava talvez aos gritos, por meio de palavras carregadas de desmedidas amarguras, desmedidas amarguras. Pois bem, se agora nós já temos uma família onde o casamento dos pais já não era dos melhores, com constantes brigas e intrigas entre as esposas e o marido, temos também agora filhos em que há ódio entre eles, ou seja, um verdadeiro caos. Eu te pergunto nesta manhã de quarta-feira, como é o comportamento dos seus filhos, entre irmãos, você com seus irmãos? Como é o relacionamento de vocês? Como é o nosso trato com cada um dos nossos filhos? Eu não sei você, mas é para nós tomarmos hoje um tempo de meditação para refletir, nos perguntar e nos responder a nós mesmos como está esse relacionamento familiar. Amém? Eu espero que esse devocional tenha sido para a sua vida aclarador e ao mesmo tempo despertador para algumas coisas que precisamos resolver. Hoje pela manhã eu dizia para alguém, toda revelação, ela precisa ser acompanhada de uma reação. Hoje o Senhor está trazendo para você um direcionamento e à luz veio a chave de indagações que você precisa fazer para entender muita coisa aí dentro da sua casa. Então veio a revelação, agora haja, que não falte reação aí dentro do seu lar, a partir de você, para endireitar todo esse caos, se essa é a realidade que vocês estão vivendo. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, permitindo o Senhor, eu volto amanhã, quinta-feira, com mais uma porção da nossa série, em o nome de Jesus, aqui no Devocional Matutino, Hora de Vencer, feridas que nascem dentro de casa. Deus abençoe. Tchau.